O Brasil ontem, no dia de ontem, o Tesouro Nacional desembolsou o seu primeiro trilhão de reais. O que é isso? São despesas que o governo paga, contas que o governo paga para fornecedores, para tomadores de serviço, enfim, para quem o governo contrata para fazer alguma coisa. E entre os beneficiários dessa distribuição de dinheiro, né, desses pagamentos, está o sistema financeiro brasileiro. Ontem, somando tudo que foi pago de juros, rolagem da dívida, e etc., fornecedores, o governo gastou o seu primeiro trilhão. 1 trilhão, 8 bilhões, 108 milhões, 517 mil, 577 reais. Foi quanto o governo desembolsou até o dia de ontem, somando tudo que foi pago ao longo de 2025. Aí vamos ver quem é que ficou com a maior parte desse dinheiro. Vou destacar aqui para você, olha aí, ó. De 1 trilhão e 8 bilhões, 458 bilhões e meio foram rolagem da dívida, pagamento da dívida interna, como você está vendo aí. E teve mais 157 bilhões, 864 milhões, 334 reais pagos a título de serviço da dívida, juros da dívida. Isso até o dia de ontem, somando as despesas só de 2025. Significa o seguinte, lembra do número que eu mostrei, 1 trilhão de despesas pagas pelo governo esse ano, né? Isso tudo que os bancos receberam, os bancos e os rentistas, soma 616 bilhões, aí está milhões, mas está errado, tá? É bilhões, eu errei aí, é bi, onde você lê mi, lê-se bi. 616 bilhões e 400 milhões foram parar no bolso dos banqueiros desse país aqui, ou seja, quase 2/3, tá? Quanto isso representa do total do orçamento? Representa 61,1%. Ou seja, de tudo que você pagou de imposto até aqui, e que o governo já empenhou e já gastou, 60%, quase 2/3, tá? Foram parar no bolso de quem compra títulos da dívida pública brasileira. Isso é um completo escalado, porque pensa bem, quem é que paga imposto nesse país? Quem paga imposto nesse país é o trabalhador assalariado. A gente está vendo a luta do governo para isentar pessoas que ganham até 5 mil reais por mês, que hoje em dia no Brasil não dão para nada mais. É classe média baixa, uma família que tem uma renda de 5 mil reais, o trabalhador que paga 5 mil reais está lá no topo da tabela do imposto de renda, ele vai pagar, vai deixar aí uma mordida, sei lá, na média de 20%, mas olha, de cada mês trabalhado por você, que paga imposto de renda retido na fonte, uma semana e alguns dias você trabalha para pagar os impostos para o governo. Sabe quanto é que o dono do Itaú paga para o governo de imposto de renda na pessoa física? Ele não paga nada, porque dividendos não pagam imposto no Brasil. Então, como é que é isso aí? O governo arrecada o dinheiro dos impostos, aí ele vai separar uma parte que vai pagar os serviços e a rolagem da dívida e uma outra parte que vai custear as despesas fixas do orçamento brasileiro. Pagamento de professor, pagamento de remédio, construção de rodovia, de usina de energia e tudo mais. Mas é só uma fração desse dinheiro todo que ele arrecada do seu bolso que vai para isso, porque a maior parte vai para a boca de quem já está saciado, né, de tanta grana que são os banqueiros desse país. E eu achei isso aqui um absurdo, sabe? Eu queria muito conhecer a opinião de vocês. E existe uma coisa, uma regra que está inscrita na Constituição chamada regra de ouro, que impede o governo de gastar mais com investimentos do que com pagamento da dívida, rolagem, inversões e aplicações financeiras. Significa o seguinte, que antes de mais nada, o governo protege os rentistas. Depois ele vai cuidar com o que sobrou dos interesses da população. E é bem pouco que sobra pouco mais de 1/3 para ele gastar com isso. E a regra de ouro diz que o governo não pode se endividar para pagar despesas correntes, ou seja, não pode se endividar, não pode lançar título da dívida para pagar o salário do professor se eventualmente o dinheiro acabar. Se acabar o do salário do professor, o professor fica sem receber, mas o do banqueiro não pode, entendeu? E aí, numa escala de valores, a gente vê, tudo bem, é um país capitalista, protege o capitalista, mas precisava proteger a esse ponto? Boa parte desse dinheiro está indo para a mão do mercado financeiro que não produz nada, né? Não produz, a gente sempre brinca, o mercado financeiro não produz um parafuso. Então, se a gente pensar que a dívida é rolada e não paga, que esse é um ponto bem importante, mas que os juros não são pequenos nessa história, vão para a mão dessas pessoas, basicamente quase toda a dívida é detida por eles, a gente vê que na verdade, eles que estão ficando aí com uma parte do dinheiro. E
E aí a gente começa a entender, né, por que existem essas pressões para alta de juros, por que existe, né, essa negociação de juros futuros feita no próprio mercado, para que tenha ali mais, né, uma taxa de juros mais alta. A gente começa a entender quem se beneficia desse movimento. Pois é, gente, vocês estão vendo aí, né? O Estado brasileiro funciona como um Robin Hood às avessas. Ele tira dinheiro do pobre e dá para o banqueiro, dá para o rentista, que é o dono de mais, só seguradoras, bancos e corretoras têm mais de metade dos títulos da dívida brasileira, tá bom? Durma-se com barulho.